O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Advogados em Debate. O nosso programa aqui sempre tem por objetivo levar aos telespectadores assuntos interessantes sobre a nossa cidade de Petrópolis e sobre outras também. E hoje aqui nós temos a grata satisfação de receber o Hélio Seco, né? O Hélio Seco é petropolitano, doutor em Ciências Ambientais e graduado em Administração Pública, tendo inclusive sido candidato, né, a vice-presidente nas eleições de 2022. Vice-governador. Vice-governador. Muito obrigado, Hélio, pela sua presença aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar aos telespectadores. É sempre um enorme prazer recebê-lo aqui, Hélio. Você é uma pessoa que sempre atende aos nossos convites quando a gente chama você para vir aqui. É um enorme prazer tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, Marco, retornar aqui à TVI, ao famoso canal 17, né, de Petrópolis, se é que ainda não mudou a numeração, mas um canal tão popular que tem um alcance significativo. Eu sempre que venho aqui recebo feedbacks das pessoas quando menos espero. Te vi lá na TVI, te vi lá no canal 17, gostei da sua fala, parabéns aí pelas colocações e tudo. Então, para mim é sempre um prazer retornar, agradeço o convite. Isso, muito obrigado, Hélio. Hélio, vamos conversar hoje aqui sobre uma pauta bastante interessante, sobre o cenário político aqui de Petrópolis. Hélio, o que você tem a nos dizer sobre isso? Bom, a última eleição eu acho que ela comprovou uma tendência que já era esperada. A população vinha num desgaste, vinha numa rejeição da gestão anterior, do ex-prefeito Rubens Bom Tempo, que a gente não pode execrar, né? Ele teve acertos também, mas nos últimos tempos eu entendo que errou mais do que acertou e isso pesou nas urnas, né? Existiu uma rejeição, principalmente reflexo já de um passado que remetia à questão das chuvas, onde a gestão municipal, ao meu ver, agiu de forma equivocada, com um viés político desnecessário, e isso atrapalhou a recuperação, né? Uma recuperação mais rápida de todos os pontos, os bairros que foram afetados por aquelas fortes chuvas que infelizmente levaram a vidas, né, que foram perdidas, foram ceifadas e regiões que foram duramente afetadas com deslizamento de terra, com enfim, tudo que a gente pode imaginar de dignidade de vida para as pessoas acabou sendo colocado em xeque, acabou sendo perdido em função de um evento climático extremo e que o prefeito se deixou levar por uma agenda política, partidária, eleitoral na época, batendo cabeça com o governador, e enquanto pessoas passavam situações muito difíceis, né? Aquilo ali foi muito feio para Petrópolis. Eu acho que isso teve um peso forte. Acho que a questão dos transportes também é uma questão relevante aqui na cidade, né? A gente tem cada vez mais sofrido com engarrafamento de grande proporção, que começa a atingir, inclusive, bairros que antes não atingiam, né? Começa a se estender por trechos maiores da cidade. Verdade. A gente tinha aqui um desgaste que é natural também de um prefeito que já estava no seu 4º mandato não consecutivo, né? Mas isso acaba levando a ter uma exposição de imagem, um desgaste de imagem já acumulativo.
E, em paralelo, o candidato mais forte, que veio a vencer a eleição, o atual prefeito Ingo Rames, tinha feito um mandato tampão quando o Rubens Bom Tempo tinha sido afastado temporariamente do cargo, que foi bem avaliado, essa que é a verdade. Durante aquele mandato tampão de aproximadamente 1 ano, as pessoas gostaram da postura dele, uma postura de não chamar muita atenção, de não ser muito extravagante do ponto de vista político, mas que ouvia muito, dialogava muito, conseguia conectar com divergentes, com convergentes, criar pontes entre as diferentes alas, e que passou uma sobriedade necessária à época para a cidade, com capacidade de dialogar com todos os entes, né, com todas as instituições, em nível municipal, estadual, federal. Eu acho que é uma marca dele, né? Ele não é uma pessoa que tenha uma característica ideológica, um traço ideológico partidário. Ele é um personagem político mais ao centro, né? E aqui eu me refiro ao centro ideológico, né? Não ao centrão com a mácula que a gente sabe que tem em Brasília. E com isso ele consegue construir essas pontes. É claro que ele assume a cidade numa situação bastante delicada no que se refere a equilíbrio fiscal, né? Aliás, isso não é exclusividade de Petrópolis, né? Se você for para outras cidades, estados e até em nível federal, nós temos uma tendência de governos gastadores, né? Governos que não fazem o seu dever de casa, que qualquer pessoa que administra o próprio lar, qualquer dona de casa, tem condições de saber, de concluir que é insustentável você, ao longo de um tempo longo, né, ao longo de um tempo extenso, gastar mais do que receber. Isso, uma hora a conta chega, a fatura chega, e ela está chegando na gestão de um prefeito que não esteve antes. Ele não era responsável pelas prefeituras anteriores de Rubens Bom Tempo, Bernardo Rossi e companhia. Mas é uma situação delicada que ele tem que lidar agora, está no colo dele, e com isso ele não consegue ter recursos o suficiente para colocar em dia todas as demandas que estão pendentes. A gente tem demandas históricas na cidade que precisam de atenção, o trânsito, né, os transportes é uma delas, a gente já citou aqui, mas ele não vai conseguir endereçar essas demandas logo no seu primeiro ano, quiçá até o final do seu mandato, diante da calamidade fiscal que Petrópolis se encontra hoje. Não há recurso em caixa suficiente para fazer todas essas demandas, e ele tem que fazer escolha. Eu acho que faz parte de qualquer gestor público, qualquer liderança política que está ocupando um cargo público, saber priorizar. Acho que a gestão pública tem muito disso, né? A arte de priorizar. Por que eu digo arte? Porque isso vai variar de acordo com o ponto de vista, a perspectiva de cada um. Um vai dar mais atenção, mais importância a um determinado tema do que outro, e ele vai ter que ter a sabedoria, o equilíbrio de escolher quais são os temas que de fato representam a maior parte, a maioria da população petropolitana. E eu acho que está cedo ainda para a gente chegar a uma conclusão, né? A gente está finalizando o primeiro ano de mandato dele. Eu considero um mandato regular, né? Não considero um mandato destacável do ponto de vista positivo, otimista, e também não é um mandato ruim, assim. Eu não acho que ele seja pior, por exemplo, do que estava sendo feito a gestão anterior do Rubens. Então, eu procuro ter equilíbrio, honestidade intelectual para além do debate político, para além da disputa política, e acho que ele precisa de mais tempo para deixar algum legado, alguma marca na sua gestão. Por enquanto, podemos dizer que é uma gestão razoável, com alguns prós, alguns aspectos positivos e outros negativos. E aí, nessa balança, a gente precisa dar tempo ao tempo para saber o que pesa mais. Pois é, assim, acho que sem dinheiro não se consegue fazer muita coisa, na verdade. E o que você pensa do próximo ano, né? Nós estamos já há 2 meses para o início do próximo ano. E será que a coisa aqui em Petrópolis vai continuar da mesma forma? São escolas reclamando que não tem merenda, o funcionário que às vezes não está recebendo, os hospitais que estão sem remédios. Isso são coisas que se fazem com dinheiro. Óbvio que a atual gestão aqui de Petrópolis, sem dinheiro, não vai conseguir fazer milagre, né? E o que você pensa para o próximo ano? Como será, inclusive, na parte financeira aqui do município, para se fazer alguma coisa? Olha, exige
quadros técnicos ao seu lado, você precisa estar bem assessorado do ponto de vista fiscal, econômico. Quem é que está na Secretaria da Fazenda, quem é o time que faz parte da Secretaria da Fazenda, quem é o time de assessores que assessoram a prefeitura, na figura do próprio prefeito Ingo Rames. Então, não dá para a gente ter resultados surpreendentes, positivamente, se a gente continuar replicando as mesmas práticas do passado. Que práticas são essas? Que práticas eu estou me referindo? A você lotear politicamente, fazer dessas funções de cabide político. Ou seja, você coloca aliados, você coloca pessoas que o vereador indicou, que o deputado indicou, que o governador indicou, seja lá quem for que indicou, sem prezar por um currículo, por uma experiência, por um histórico, um histórico de entregas técnicas, de formação técnica que possa produzir resultados baseados em dados e evidência, baseados em conhecimento. Acho que começa por aí. E isso talvez seja o maior gargalo, o maior receio que eu tenho em relação a essa gestão. Você vê algumas pastas que estão sendo ocupadas, estão sendo desempenhadas por quadros técnicos, e, consequentemente, conseguem ter uma entrega um pouco melhor, ou consideravelmente melhor, e outras pastas que são ocupadas, infelizmente, por quadros, por pessoas que não têm formação para estarem naquelas funções em razão desse toma lá da cá político que a gente já cansou de ver. Então, começa por aí. Você precisa ter pessoas certas nos lugares certos, que era, inclusive, uma das frases que resumiam o que a gente propunha na nossa candidatura a governo de Estado em 2022, junto do nosso candidato, o qual eu fui vice, o Paulo Ganimi, ex-deputado federal. Pessoas certas nos lugares certos. Acho que começa por aí e o Ingo tem muito a melhorar nesse sentido, na gestão dele. Acho que ele não pode se tornar refém de meia dúzia de parlamentares. Acho que a prefeitura de Petrópolis, a cidade de Petrópolis, a população de Petrópolis e o próprio Ingo devem ser maiores do que isso. E se as pessoas não tiverem interesse, se os atores políticos não tiverem interesse público em priorizar o interesse e o bem público, que se exponham esses atores, que se exponham para a população, que eles estão sendo inimigos do interesse público. Acho que ele tem que ter a capacidade de ter discurso, posição firme quando interessa algo que é sensível à população petropolitana. Não é muito o estilo dele, ele não tem um estilo combativo, ele não tem um estilo de posicionamento firme, contundente, mas como eu já disse antes, também tem características interessantes para fazer uma articulação, uma diplomacia, conectar pontes, aproximar divergentes. Então, cada um tem o seu perfil, mas eu acho que tem hora que a gente tem que escolher um lado, escolher uma posição, ter convicção nela e bancar até o final. Então, isso é a primeira parte do que eu tenho a dizer. Segundo, é que nós estamos indo para um ano, né, daqui a menos de 2 meses, para um ano eleitoral muito importante para o futuro. Toda eleição importante para o futuro, é redundante dizer isso. Mas essa agora se configura como dramática, eu diria, tanto para o estado do Rio quanto para o país. No estado do Rio você tem uma pauta assim inegável, urgente, inequívoca, que é o combate a narcoterrorismo, o combate a todos os traficantes, bandidos, enfim, o nome que você quiser dar para eles, que fazem da população, não só carioca como fluminense, no estado do Rio inteiro, reféns de um sentimento, de uma sensação de insegurança contínua. Né? Hoje a gente, com raras exceções, com raras localidades no interior, a gente transita por uma estrada preocupado, a gente anda por um centro de cidade preocupado, a gente quer curtir uma noite, um jantar, um bar, sair com os amigos, ou ir no estádio, o que quer que seja. A gente tem esse sentimento da insegurança, a gente chegou num ponto que é quase de não retorno. E aí cabe à população refletir o que ela quer viver. Se ela quer continuar nesse estado do Rio de Janeiro, que segue nessa direção
com raros momentos de esperança, que é o caso agora da mega operação policial que aconteceu no Complexo do Alemão, o qual eu particularmente fui totalmente favorável, achei que foi positiva, foi um acerto do governador Cláudio Castro, que eu tenho dezenas de críticas a fazer, várias, inclusive do ponto de vista ético e tudo mais, mas nesse quesito eu acho que a operação foi bem sucedida, a gente não pode deixar de ter honestidade intelectual quando a gente entra para esse debate público. E a população tem que entender se ela apoia realmente isso. Parece que as pesquisas mostram, né, as pesquisas recentes mostram que há um grande apoio nesse sentido, mas isso tem que se refletir nas urnas. Quem é o projeto, quem é a candidatura, o plano de governo que representa um combate, uma repressão contundente ao crime organizado? É uma escolha que tem que se fazer. Isso afeta Petrópolis. Petrópolis está fazendo parte do que a gente chama hoje de Grande Rio, de região metropolitana. Petrópolis já faz parte oficialmente da região metropolitana. Petrópolis está sujeita a receber esses marginais. Petrópolis está sujeita a sofrer coisas que outras cidades já sofreram, como Cabo Frio já sofreu, por exemplo. Sim. Entendeu? A gente precisa... Petrópolis não está no mesmo estado grave que o Rio Capital, mas está em sinal de alerta, porque a gente está muito próximo, a gente está do lado da Baixada, a gente está do lado do Rio de Janeiro, a gente é rota para outros estados, como é o caso de Minas Gerais. Sim. Então, assim, o que a população vai querer? E aí, a partir disso, a gente tem que entender como que o prefeito Ingo vai se alinhar. Qual é o projeto que o Ingo Ramos vai se alinhar, vai apoiar, vai estar junto? É um projeto que representa isso? É um projeto que representa responsabilidade fiscal com o dinheiro público? É um projeto que dá transparência ao orçamento? É um projeto que privilegia quadros técnicos? Que projeto que o Ingo vai estar se alinhando? Porque isso é reflexo do que ele acredita, é reflexo do que vai acontecer em Petrópolis. Então a gente precisa acompanhar atentamente para ver o que vai acontecer. E a população... se conscientizar de que não adianta mais repetir o que já fizeram no passado esperando resultados diferentes. Parar de vender voto, entender que vender voto é um benefício, é uma vantagem de curto prazo, que alguém, bandido, salafrário, faz, e a pessoa, por necessidade, por miséria, muitas vezes, acaba caindo nessa tentação. Mas essa conta chega muito pior para ela, chega muito mais pesada para ela depois, meses depois, pouco tempo depois. Então... as pessoas têm que entender que Rio elas querem viver, porque daqui a pouco a gente vai ser obrigado a sair do nosso estado, a sair das nossas cidades e tudo mais. Eu acho que essa eleição é fundamental no estado do Rio, especialmente nesse tema. E, desculpa, só para concluir, e no nível nacional, nós estamos diante de uma escolha também. O que está acontecendo em nível nacional, que para além da questão da segurança pública, que a gente sabe que infelizmente... o Lula e seus aliados e o PT sempre foram... eu tento até medir palavras para não cometer algum exagero ou injustiça, mas às vezes é difícil a gente não ser franco, né? Com toda franqueza, é um governo que sempre acenou benevolência, tolerância para com o crime organizado, para com marginais, para com tudo isso que a gente está vendo aí, que a gente acabou de citar. Para além disso, é um governo extremamente gastador. Então, assim, ele ilustra na pior estirpe o que representa um governo sem responsabilidade fiscal. Não é à toa que os juros já estão em 15%, não é à toa que o endividamento federal está aumentando de forma galopada, né, ano após ano. Não é à toa que em 2027 a gente praticamente não vai ter mais sobra no orçamento federal para investimento, vai ser só para pagar os custos obrigatórios que você tem com educação, com saúde, servidor e aposentado. Imagine, não vai ter investimento para fazer obra, não vai ter investimento para fazer política pública, que você quiser imaginar, cultura, meio ambiente. E principalmente segurança, né? E a própria segurança. Então, quer dizer, a irresponsabilidade fiscal está chegando no limite, está batendo teto também. Os avanços que nós tivemos do ponto de vista fiscal, desde o governo Temer até o governo Bolsonaro, através da figura do ministro Paulo Guedes, também tenho críticas ao governo Bolsonaro, mas
a gestão Paulo Guedes, a agenda econômica do Paulo Guedes era uma agenda muito bem pensada, Sim. que muitas vezes foi frustrada, não conseguiu chegar até o resultado almejado por falta de apoio político no seu próprio entorno, mas que era uma agenda que trouxe bons frutos ao Brasil e que fez uma das maiores recuperações econômicas dentre todos os países do mundo pós-pandemia. Isso é um fato consumado, são os dados que estão dizendo, não sou eu. Então a gente vinha numa tendência de melhoria, de amadurecimento, que foi interrompida com a chegada novamente do do terceiro mandato, do presidente Lula. E aí a gente tem as alternativas na direita, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não se sabe ainda se vai ou não vai ser candidato, é nitidamente, segundo as pesquisas de intenção de voto, o mais forte, mas que não seja ele, que seja alguns dos governadores dessa excelente safra que temos de governador, principalmente Sul, Sudeste, Centro-Oeste, uma excelente safra de governadores, que talvez se não fossem esses governos, com raras exceções, o Brasil estaria numa situação difícil, muito mais difícil do que está hoje, mas tivemos governadores que, com todas as peculiaridades, as características específicas de cada um, mas Minas Gerais com Romeu Zema, São Paulo com Tarcísio de Freitas, Goiás com Ronaldo Caiado, Paraná com Ratinho Júnior, Rio Grande do Sul com Eduardo Leite. Cada um tem seus prós e contras, tem, como eu falei, peculiaridades. Mas, no geral, estão muito acima da média do que a gente estava acostumado como governadores e em comparação com governadores de outros estados. Então, assim, daí vai sair nome que eu acho que tem toda a condição também de ter um projeto nacional representativo de um sentimento de país que preza pela verdade, pela transparência, pela retidão, pelo caráter, pela eficiência, pela responsabilidade, pela liberdade com responsabilidade, mas pela liberdade. Liberdade em todos os sentidos, a da segurança de ir e vir, a da liberdade de expressão para poder falar sem censura do judiciário, a liberdade econômica para se empreender sem o peso do Estado nas costas. Uma série de liberdades. Acho que quem é que representa isso? Certamente não é o governo Lula, não é a reeleição do PT. Então isso tudo faz com que reverbere em Petrópolis. E o Ingo, acho que torço, na verdade, não é que eu acho, eu torço para que tenha sabedoria de se aliar aos projetos, tanto em nível estadual e federal, que representam o que eu acabei de ilustrar e que é sentimento da maioria de Petrópolis, não sou eu que estou dizendo, são os dados, as pesquisas que mostram. A maior parte da população petropolitana inequivocamente, de forma assim absoluta em números, tem um pensamento que preza por todos esses princípios e valores que eu ilustrei. É verdade, Hélio. Agora, semana passada nós tivemos aquela operação no Rio, vamos voltar um pouco também à parte de segurança, porque isso é uma pasta de qualquer governo que deve ter como a menina dos olhos, né? Deve ser a prioridade, é a segurança da população, porque na realidade a polícia é o escudo da sociedade, a gente sempre recorre, né, às polícias, né, para a nossa proteção. Enfim, eu acho que o que você acha da política pública no sentido da segurança pública, né? O que você pensa em termos dessas que tinha que ser mais assim, mais aprofundada? Porque como você bem disse ainda há pouco, né? A população, de uma forma geral, ela foi muito a favor, né, do que aconteceu semana passada, né, com, né, a criminalidade sendo parte, né, muito parte dela, talvez uma pequena parcela dela sendo extinta, né, houve muitas mortes e, infelizmente, houve a morte de 4 bravos, né, polícias, né, enfim. Mas toda operação sempre pode ter, né, bom que não tivesse, alguma perda dos nossos policiais. Hélio, o que você pensa em termos de um incentivo maior nessas políticas públicas? Eu não sou especialista em segurança pública e a gente vive um tempo, em função das redes sociais, que todo mundo vira especialista rápido no assunto do momento, né? No que está na crista da onda. Então, eu quero deixar claro já no início da minha resposta que eu não sou a pessoa mais recomendada para dizer o que é certo, o que é errado, recomendar protocolo, não sou eu. Mas eu me consulto, eu acompanho, eu consumo conteúdos de quem é. E aí eu poderia falar diferentes nomes, mas vou usar um só aqui que ilustra todos, que é o Rodrigo Pimentel, ex-comandante do BOPE, comentarista, assessor, que conhece muito bem sobre o assunto, e eu acompanho ele há muitos anos.
Então, assim, tem algumas coisas que a gente já pode dizer. Primeiro a operação tomou essa proporção, essa magnitude na semana passada, em decorrência de uma omissão que vinha se acumulando também por causa da ação da DPF, que impedia, em função das barricadas e tal, as operações policiais de adentrar as comunidades, adentrar favelas, subir morro, sem protocolo, sem autorização prévia e tudo mais, e que fez com que durante anos não acontecesse nenhum tipo de operação. A ponto de ter gente de outros estados, como Pará, Amazonas, Goiás, vindo para dentro da comunidade, para dentro da favela no Rio de Janeiro, buscar abrigo, porque aqui se sentia mais seguro e ordenava as ações do crime organizado em outros estados. Pois é. E, infelizmente, nós vimos aí essa semana a relação dos criminosos, né? Que faleceram, que muitos deles eram de estados, né? Amazonas, Goiás, né? Bahia, sim. Enfim, estavam mais de 4 dezenas de criminosos de outros estados que já estavam abrigados aqui há algum tempo. Estavam se criando nessa lógico. Né? E aí virou, parafraseando aí o que, se eu não me engano, foi o governador Romeu Zema ou o governador Ronaldo Caiado que disse isso na coletiva, Rio de Janeiro virou um oásis. Sim. Um oásis do crime organizado, em função da DPF, que infelizmente foi pautada pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, que é o mesmo partido do ex-prefeito Rubens Bom Tempo, por um ex-aliado do Rubens Bom Tempo, que é o ex-deputado federal Alessandro Molon. Que, volto a dizer, com honestidade intelectual, nem tudo que o Molon propôs, defende ou atuou durante seu mandato como deputado federal é ruim, é horroroso, mas essa ação dele, infelizmente, é de uma infelicidade, é de um legado negativo, obscuro, traiçoeiro, cruel para o Rio de Janeiro, enorme, claro, com a conveniência do judiciário que acolheu ao pedido dele. Mas, enfim, para além disso, eu acho que a gente tem também omissão dos poderes municipais, das prefeituras, tanto é que o próprio prefeito Eduardo Paes, pré-candidato a governo do estado, diga-se de passagem, passou a aderir uma pauta que antes ele fugia dela ou repelia, que é a pauta do grupamento armado especial para a Guarda Municipal. Então você dá capacitação técnica, né, dá curso, treinamento, salário melhor para fazer um grupamento especial dentro da Guarda Municipal. É fundamental, porque nem sempre a Polícia Militar, que é de responsabilidade do governo estadual, vai dar conta de todas as demandas. Ou então, quando você tiver operações mais complexas, como a que ocorreu semana passada, como é que fica o policiamento, a segurança habitual, rotineira, dos bairros, das vias expressas e tudo mais? Então, acho que, assim, para mim está posto que é imperativo colocar Guarda Municipal armada, lógico, com o devido treinamento, capacitação, olhando com atenção para isso, mas se espelhar em bons exemplos. Existem outras capitais que já fizeram. Só faltam 2 capitais, se não me falha a memória, a fazer no Brasil, que é Rio de Janeiro e Recife. Todas as outras já têm. Então a gente não está reinventando a roda. Por aí. Além disso, as coisas óbvias, as obviedades que a gente fala eleição após eleição, analisando candidaturas, planos de governo. Quando que nós vamos passar a valorizar os nossos bravos heróis, usando a mesma palavra que você usou, Marco, bravos policiais que se colocam em risco, que não se vendem, que às vezes correm de não voltar para casa, como é o caso dos 4 heróis na operação da semana passada, que parte o coração, assim a gente fica absolutamente abalado. Se você tiver a curiosidade de olhar as redes sociais dos familiares desses policiais, como eu fiz, é de cortar o coração, eu estou arrepiando de falar isso aqui agora. São heróis que ganham mal, que têm um plano de carreira defasado, que muitas vezes estão mal equipados, estão indo para uma batalha em condições desfavoráveis. Sim. Não só de terreno, território, mas também de instrumento de trabalho. Armamento. Então, assim, acho que a gente precisa tornar a polícia algo louvável, algo admirável pela população. Acho que a gente já está nesse processo. A população está se conscientizando. Esse resultado da pesquisa que mostra, principalmente, que quem mora dentro de comunidade, 80 e tantos por cento, quase 90% de apoio à operação, já demonstra isso. Porque o cara está de saco cheio, perdão da palavra. Mas é verdade. Mas tem hora que a gente tem que falar assim, o cara não aguenta mais ser extorquido diariamente dentro da sua rua, dentro do seu bairro. Sim. Então, assim,
é um ponto de não retorno. O cara fala, tá bom, eu não estou dizendo que a mega operação é boa, é legal. Não, mas assim, se não fizer, como é que vai ser? Eu não tenho mais expectativa de sair dessa espiral de desgraça que ronda a vida dele e dos familiares dele. Então, a gente precisa conter. É uma guerra urbana que a gente está vivendo. Não vai ser só. Ninguém aqui está defendendo que não tem operações de inteligência que impeça a chegada de armamento nas fronteiras, operações de inteligência sofisticada e tecnologia que impeça operações financeiras na Faria Lima, nas ações, nos investimentos, nas fintechs, como aconteceu há um tempo atrás, e consiga causar dano ao crime organizado. Ninguém está sendo contra isso e a favor apenas da mega operação, mas tem que caminhar concomitantemente, tem que caminhar em paralelo. Sim. A gente vive uma guerra, a guerra não vai se fazer apenas com inteligência sofisticada e tecnologia, mas também com isso. Tem hora que o confronto é inevitável, você precisa estancar, você precisa conter o avanço. Perder domínio territorial, você imagine, é entregar uma terra sem lei, uma terra literalmente sem lei, para milhares de moradores, milhares de pessoas, civis, famílias, crianças, mulheres, pais de família, que não têm a presença do Estado. Eles não podem contar com que qualquer pessoa que vive em áreas um pouco mais civilizadas e urbanas possuem. A ausência de Estado faz com que o narcoterrorismo domine e estabeleça as suas regras, o seu código de conduta. Isso é inadmissível. Quando um policial adentra uma área dessa e sofre tiro, sofre ataque, quem está sendo atacado não é a polícia. É a sociedade. Quem está sendo atacado não é o governador. É a sociedade, né? Quem está sendo atacado é a figura do governo estadual, é a figura da população fluminense como um todo. Uhum. Então, acho que é por aí que a gente precisa começar a retomar as rédeas do nosso Estado e especialmente do Rio de Janeiro. Pois é, onde o Estado não pode entrar e a criminalidade já está instalada, seria absurdo, né? A gente imaginar que o Estado não possa entrar naquele território que está sendo dominado pelo tráfico, né? Nós tivemos agora essa experiência semana passada, né? Dura experiência, que principalmente os políticos mais de esquerda foram contra isso. Será que eles não têm mãe, não têm filho, não têm parentes que saem à rua que já foram assaltados? Né? Nós hoje nos privamos de sair, né, como você bem disse, aqui de sair para curtir uma noite, seja com a esposa, com os pais, seja lá o que for, porque a gente tem medo de ser assaltado. A gente tem medo de não voltar para casa. Eu estava falando isso semana passada, inclusive aqui, que a gente sai de casa sem saber se vamos voltar. Vendo os jornais, né, parece que é uma cópia do que foi publicado ontem, não é isso? Porque são sempre as mesmas situações. É o hospital que não tem remédio, que não tem vaga, é o assalto na linha amarela, na linha vermelha, em outras vias de grande circulação do Rio de Janeiro, né? E o que a gente mais vê é isso, né, Hélio? E assim, eu acho que tem que ter outras operações, sim, entendeu? Não só naquela região, mas em outras do Rio, porque, né, a criminalidade está espalhada pela cidade do Rio de Janeiro, não é isso? Aí, onde você ataca um flanco, eles vão para outro. Vão para outros. Então, é algo que está é vivo, né? Um processo vivo, ele está em constante mudança. E aí você precisa ter... O pessoal fala, não teve inteligência. Isso é uma balela. A operação foi planejada com mais de 11 meses de antecedência. E foi um sucesso também... Porque, infelizmente, morreram 4 policiais, mas em outras operações morreram mais policiais. Uhum. E até agora, pode até acontecer de algum inocente, infelizmente, ter sido alvejado, mas até agora não se tem essa informação. Uhum. E outra coisa, não vazou informação na véspera. Os traficantes, os narcoterroristas, que é assim que tem que ser chamado, não estavam preparados. Eles foram pegos de surpresa. E... tanto é que foram obrigados a ir recuando, e assim conseguiu sair, tomar uma certa distância do epicentro da comunidade, e ir mais para o morro, ir mais para a mata, e ali ter o confronto em maior intensidade. Então, a operação foi muito bem pensada, e eu acho que mais operações como essas devem acontecer. A gente precisa que aconteçam, porque conforme elas forem acontecendo periodicamente, bem planejadas como foi esse o caso,
vai ser menos necessário depois. Elas vão se tornar mais espaçadas. Você, quando tem o risco, pensa como criminoso, existe uma lógica econômica por trás disso. O criminoso, muitas vezes, ele não está ali porque ele apenas gosta de estar ali, romantiza aquilo ali. É uma lógica econômica. Para ele é vantajoso. Ele está ganhando dinheiro, ele está ganhando poder, ele está ganhando status. E aí, se ele passa a ter a certeza de que ele é imputável, de que ele é inatingível, a tendência dele é estar cada vez mais encorajado a não só continuar, como expandir e criar tentáculos. A partir do momento que você passa a ter o risco dele sofrer operações como essa, a incerteza no ar, existe uma curva que é o seguinte: há uma ação delituosa exponencial se não há intervenção do Estado, intervenção das forças de segurança, operações e tal. Ela tende a ser exponencial. A partir do momento que você começa a ter essas operações, você não precisa ter aparato policial, corpo policial suficiente para dar conta de todas as demandas, de todos os pontos de atuação deles. Mas se você fizer periodicamente, de forma bem feita, efetiva, ao acaso, entre os diferentes pontos, todos eles diminuem a curva delituosa, porque eles estão mais inibidos. Eles vão ficar mais retraídos devido ao risco que eles começam a sentir por perto, a rondar eles. Então a gente precisa manter essa periodicidade justamente para conter o avanço. E aí, com o passar do tempo, ela vai ser cada vez de menor proporção e cada vez mais espaçada, e os caras vão começar a buscar outras formas de buscar dinheiro, recurso, poder, o que quer que seja. Vamos asfixiar o modelo de negócios, digamos assim, deles. É isso que eu acredito. Eu acho que ano que vem, né, como é ano de eleição, eu acho que a segurança pública ela vai estar na moda, vamos dizer assim, né, Hélio? Porque com certeza. É uma pasta importantíssima para isso, né? Vai pautar o debate nacional. Vai pautar o debate nacional. Acho que são as 3 pautas que vão pautar, são segurança pública, como você bem disse, economia e a responsabilidade fiscal, que nós já falamos aqui também, e está voltando à tona um sentimento na sociedade, eu tenho percebido isso, as pesquisas começam a pegar esses sinais também, as pesquisas junto à população, de intenção de voto, junto com a importância que se dá aos diferentes temas, que é a pauta do combate à corrupção. Sim. A gente vai estar voltando a ter um pouco daquela fagulha, daquele sentimento lavajatista que a gente teve no passado. Não só, assim, lógico que de acordo com a região isso é mais forte, dependendo da conjuntura do governo local. Mas acho que o estopim para isso ter acontecido foi o escândalo do INSS, o aposentão. Sim, que a gente está vendo a CPMI aí, um show de horrores de dinheiro desviado de aposentados e pensionistas. Roubaram o dinheiro dos velhinhos e a gente, assim, até agora não viu praticamente ninguém preso, né? Nós não vimos isso, né? Um escândalo sem precedente, né, contra os aposentados, enfim, é muito triste isso. Hélio, agora me diz uma coisa, e o cenário político eleitoral para 2026? Você já citou aqui os governadores que algum deles pode apontar, né, como propensos, né, candidatos à pasta, digo, às eleições da presidência. O que você tem a dizer sobre isso, Hélio? Olha, eu sou um defensor de que a próxima eleição precisa ter diferentes candidatos no espectro ideológico da direita que é antagônico, é oposto ao Lula. O Lula na esquerda, ele centraliza todos debaixo dele. É uma árvore que não dá frutos. Os frutos não germinam embaixo dele, da sombra dele. Ele não permite que ninguém se destaque. Então, está tudo centralizado na figura dele. Tem gente que acredita que a saúde dele talvez não permita ele ser candidato, ou se ele sentir o faro de que ele vai perder a eleição, ele não vai querer manchar, supostamente, entre aspas, a biografia dele e não vai se lançar. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Lula é candidatíssimo à reeleição e vem com a força do Estado aparelhado, e a gente já viu aí o escândalo do INSS, entre outras coisas que podem estar acontecendo. Ele vai fazer de tudo para essa reeleição. E existe um legado fiscal, econômico, horroroso,
que ele vai deixar para alguém, pode ser inclusive para ele mesmo. Eu não quero que isso aconteça, não serei de maneira alguma conivente com isso, vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance como um ator político para estar fortalecendo o polo oposto a ele, mas ele pode inclusive colher os frutos podres do próprio legado dele na presidência. No campo da direita, o que a gente tem? A inegibilidade do Jair Bolsonaro. Eu não acredito que ninguém com sobrenome Bolsonaro, seja filho, seja a mulher, tenha chance de vitória no segundo turno, porque a polarização é tão grande que ela te dá uma projeção de votos relevante, mas ela também te gera muita rejeição. Sim. E eu acho que a rejeição vai ser suficiente para garantir a vitória do Lula. A rejeição do Lula e do Bolsonaro, a última eleição provou isso, inclusive. A rejeição do Lula é alta também, mas ela é menor do que a do sobrenome Bolsonaro. Pois é, mas olha só, nós aqui, a situação financeira do país já está muito ruim, né? Todos nós sabemos. Será que o país vai aguentar até ano que vem, final do ano que vem, né? Porque a rejeição vai começar a aumentar, talvez para a esquerda, não é isso? Vinha numa caminhada de rejeição, aumentos, cada pesquisa que saía aumentava gradativamente a rejeição dele, diminuía gradativamente a popularidade dele. Aí, infelizmente, preciso dizer isso, não vou faltar com honestidade intelectual aqui, todas as ações articuladas pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos aumentaram a popularidade do Lula. Por quê? A partir do momento que o Trump começa a tomar as dores da família Bolsonaro, aumentar tarifaço, né, contra produtos brasileiros, né, contra exportações brasileiras, e retalhar o governo Lula de diferentes maneiras, maior e menor grau, tem gente que esperava mais, tem gente que acha que foi pouco, né? Mas enfim, o fato é que as pesquisas indicam que isso aumentou a popularidade do Lula porque ele passou a ser um defensor do Brasil. As pessoas começaram a ver ele como... Pasmem, o Lula passou a ser visto como alguém patriota, alguém que defende a soberania nacional, o que é inacreditável, mas são coisas da política. É isso que aconteceu nas narrativas, no discurso político. E aí ele passou a recuperar um pouco a popularidade dele. Então freou esse sentimento de talvez, quem sabe, ele possa sofrer um processo de impeachment. Freou isso. E com o escândalo do INSS e agora com a mega operação policial que ele... Ficou de fora, ficou omisso. E para pior que isso, os seus aliados em volta, todos eles, vários petistas inclusive, vieram a público criticar arduamente, pesadamente, o que foi feito na operação. Tivemos que ouvir falas absurdas de Benedita da Silva, Lindbergh, Gleisi Hoffmann, por aí vai. Absurdos. Isso acaba respingando nele. Então, eu acho que ele vai retomar uma trajetória de desgaste político e o governo Lula ele tem sido assim desde o início. Ele não tem sido um governo popular, com exceção desse recorte que aconteceu pelo efeito Trump, que, aliás, já vinha acontecendo em outros países. Todo país que o Trump resolveu atacar, incomodar de alguma maneira, a população passou a apoiar quem era o antagônico ao Trump naquele momento. Em todos os lugares ele fez isso, inclusive elegendo quem ele não queria eleger na eleição daquele país. Mas, retomando, na direita você vai ter essa safra de governadores que eu sou defensor que pulverize candidaturas. Ao contrário do que muita gente acha, não, tem que ser um nome só, um nome forte. Por exemplo, o Tarcísio. Ok, o Tarcísio, com o nível de pesquisa que ele tem, talvez ele possa ter esse lugar de juntar os outros governadores, até porque ele é bem relacionado com eles, e falar, vamos juntos, o palanque é nosso, preciso de vocês. Aí um vira vice, o outro vira futuro ministro, caso eleito e tal, junta o time. O Tarcísio está numa distância percentual que pode possibilitar isso. Fora o Tarcísio, você não tem nomes... eu não vejo também. Então, o que você vê? Perto dos 7, 8, 9, 10%, o Ratinho Júnior no Paraná e o Romeu Zema em Minas Gerais. Aí mais atrás, 4, 5%, o Caiado em Goiás. Ok, não são percentuais que garantem o segundo turno para eles. Mas, não tendo o Tarcísio, algum deles vai chegar.
Porque os 18%, 20%, seja lá quanto for, do Tarcísio, vão se dissipar por aí. Talvez um pouco para os 3, para cada um. E isso é bom caso o Tarcísio não vá, estou usando o cenário do Tarcísio não ser candidato a presidente e vir a reeleição ao governo de São Paulo. Porque a artilharia pesada, a maquinaria da fake news, a maquinaria do governo federal, o aparelhamento, tudo isso não vai ter um alvo único. Você não vai concentrar o ataque em ninguém, ele vai ter que atacar 3 adversários ao mesmo tempo, 3 flancos ao mesmo tempo. Nesse caso seria Zema, Caiado e Ratinho. E lá na frente, os 3 já com o pré-acordo de que quem for para o segundo turno, seja qualquer um deles, vai ter o apoio dos demais no segundo turno. E unindo todos eles, nós vamos ter uma frente forte no segundo turno que vai ser digna de uma votação apertada sim, o adversário é hostil, que é o adversário do governo Lula, do PT, com a máquina na mão, mas a gente pode bater uma frente aí que se aproxima de 50-50. Meio a meio, e que vai ser decidido no detalhe na reta final. Com certeza. E eu, só para registrar, como alguém vinculado historicamente, né, eu estou há muitos anos no Partido Novo, desde 2018, além de ter sido candidato a vice-governador em 22, ter sido vice-presidente estadual do partido, coisa que eu não sou mais desde a última semana, e potencial pré-candidato a deputado federal em 2026, pelo Novo, eu estarei defendendo a candidatura do Romeu Zema. No caso do Tarcísio não ser candidato, porque se o Tarcísio for, haverá um diálogo, com certeza, tanto o Tarcísio quanto o Zema gostam muito um do outro, a relação ali é muito boa, e aí eles vão decidir, mas meu candidato é Romeu Zema. Ótimo. Hélio, me diz uma coisa, o verão está se aproximando, né? Nós já estamos também já quase no final do nosso programa, e o verão está se aproximando e nós temos aqui chuvas, vamos ter chuva na cidade com certeza. O que você tem a nos dizer sobre essa situação, inclusive, né, as políticas públicas para ajuda a essa situação? O que você tem a dizer disso? Eu como formado, né, na área ambiental, esse é um tema que me toca muito, eu procuro estudar bastante ele, me atualizar sobre ele. E estou acompanhando também o que foi feito na cidade desde a época do Rubens, agora na época do Ingo. Inclusive, diga-se passagem, o Ingo teve também uma vitória junto ao governo federal com obras do PAC, tem uma porcentagem do orçamento do PAC que vai ser destinado especificamente para obras que promovam a prevenção e a resiliência a eventos climáticos. E Petrópolis conseguiu se candidatar a essa verba e ser bem-sucedida no pleito e receber uma parte desses recursos que ainda vão vir e vão servir para reforço de obras de contenção, espero eu, revegetação, revitalização das matas ciliares, que a gente chama, né, que é a vegetação ribeirinha na beira dos córregos, dos rios, desassoreamento, enfim, uma série de coisas que são importantes para a gente estar mais preparado para quando o próximo evento climático extremo acontecer, vier. E vai acontecer, isso é certo. Cientificamente falando, é certo, como 1 e 1 são 2. A gente só não sabe quando. E eu espero que não seja nesse verão agora. Eu espero que seja mais a posterior possível. Até bem porque se essas obras forem realmente concretizadas, né, literalmente concretizadas, enfim, podemos ter um cenário bem melhor do que aconteceu essas últimas Perder menos infraestrutura, perder menos vidas, perder menos PIB. Menos PIB, Produto Interno Bruto. Não sei se vocês sabem, mas aquela tragédia das chuvas de 2023, foi isso, 2023, elas equivalem, aquele mês das chuvas equivale ao mesmo dano, mesmo impacto econômico que um mês severo do início da pandemia, com as restrições de isolamento social e, consequentemente, as restrições econômicas que aconteceram. O impacto do PIB é tremendo, ou seja, da circulação de dinheiro na cidade. As coisas literalmente pararam. Então, e para recuperar isso é difícil, você não consegue recuperar rápido. Então, estamos falando de vidas em primeiro lugar e de PIB em segundo lugar. Eu acho que a gente precisa ter cada vez mais resiliência, e isso é dar infraestrutura para a cidade receber o evento climático extremo e estar menos sujeita, menos exposta aos riscos.
Além disso, cara, não cabe mais aquela política eleitoreira safada, cruel, que acontecia no passado, onde famílias invadiam áreas que não poderiam invadir, áreas de risco, Sim. e o poder municipal dava o papel da terra para elas, para legalizar artificialmente esses lugares. As pessoas ficavam gratas por isso, passavam a ser eleitores, currais eleitorais de quem fazia isso, e botava em risco a própria vida, a vida da própria família. Tempos depois, não cabe mais isso. Tem que ter vigilância, tem que ter monitoramento, tem que ter fiscalização. Existe ferramenta tecnológica para isso hoje em dia. Drone, imagem de satélite, monitoramento à distância por computador, software, enfim, tem uma série de coisas que pode ser feita hoje. Começou a invasão? Impede. Senão depois você vai ter um problema invariavelmente grave. Então, não podemos aumentar o tamanho do problema. Senão a gente vai continuar eternamente enxugando o gelo. Sem dúvida. Nós já estamos quase no final, Hélio, mas vamos falar rapidinho aqui sobre o turismo na cidade. Só uma observação rápida. Claro. Desculpa, isso é importante. Não é só não piorar o quadro, porque alguém pode dizer, mas a demanda por moradia, por pessoas chegando, pessoas precisando de habitação, vai continuar. Mas aí nós temos que ter a maturidade e a coragem de discutir na cidade um novo plano diretor urbano. Sim. Não adianta a gente se apegar ao simples fato que é uma cidade histórica, uma cidade imperial, uma cidade montanhosa, os Alpes serranos, todo esse clima que a gente adora em Petrópolis, e não aceitar o fato de que em alguma região da cidade, seja qual for, a gente pode debater isso depois, mas em alguma região ou regiões da cidade, a gente vai precisar passar por um processo de verticalização de moradias. Algum lugar da cidade a gente vai ter que começar a permitir obras com gabarito maior do que hoje é permitido. A gente precisa crescer para cima e não para os lados, porque se a gente crescer para os lados, vai invadir beira do rio, vai invadir encosta, vai invadir topo de morro. Precisa crescer verticalmente e dar moradia com preço acessível para as pessoas. E outra coisa, né? Essa situação de chuva aqui também influi no turismo na cidade de Petrópolis, não é isso? Sim. Eu acho que também tem que ter umas políticas públicas para a melhoria do turismo aqui na nossa cidade. E o que você tem a dizer sobre isso, Hélio? A gente tem três final. turismos aqui na cidade, 4 turismos principais. Eu não sei dizer qual que está mais forte hoje, eu não tenho os números para dizer qual deles movimenta mais a economia, mas nós temos o turismo cervejeiro, que vem crescendo muito, ano após ano, os eventos, né, os circuitos cervejeiros, cada vez mais fábricas de cerveja artesanal aqui, virou uma marca, virou uma identidade da cidade. Eu acho que esse setor da economia que está atrelado tanto ao turismo quanto à gastronomia, ela precisa ser olhada com carinho. Então, o turismo cervejeiro, você tem o turismo gastronômico, que a gente pode dar como referência Itaipava, né? No passado, a gente já teve mais circuito gastronômico no centro, no Valparaíso, em outros bairros, mas Itaipava, eu acho que é o que mais reflete esse turismo. Você tem o turismo cultural, afinal de contas, aqui a gente tem Hotel Quitandinha, Museu Imperial, Casa de Santos Dumont, Palácio de Cristal, uma série de coisas, fora as apresentações culturais, artísticas que a gente tem aqui, Sesc e tudo mais, Festival de Inverno. Sim. Então, assim, e a gente tem também o ecoturismo, o turismo ecológico, com parques nacionais, com Parque Nacional, especificamente da Serra dos Órgãos, com cachoeiras, com áreas verdes, com trilhas, montanhas. Tudo isso precisa ser visto como o principal ativo de Petrópolis. O principal ativo de Petrópolis não é o comércio do centro da cidade, da avenida. Claro que ele precisa de atenção, claro que ele precisa ter condições de prosperar, inclusive não sofrer com chuvas e enchentes, que é um gargalo que eles têm. Tudo isso precisa ser olhado com carinho. Mas o principal ativo turístico econômico da cidade são esses que eu acabei de ilustrar. E cada um tem a sua demanda e ela precisa ser endereçada na primeira prateleira da gestão pública municipal de Petrópolis. O secretário de turismo precisa ser quase que o coração da cidade. Eu diria que a fazenda, pela questão débil fiscal que a gente tem, o turismo, a saúde e a educação. Esses 4 vão fazer com que Petrópolis prospere. Então, as rotas turísticas divulgadas em nível nacional e nível estadual são importantes. A questão tarifária, os cervejeiros, por exemplo, pagam impostos exacerbados para um produto artesanal. Se você competir, por exemplo, com os cervejeiros de Minas Gerais aqui do lado, o cara está, por exemplo, em Juiz de Fora, em Matias Barbosa, ele não paga o mesmo imposto que o nosso cervejeiro artesanal paga, o que é uma covardia.
Se você olhar os restaurantes, eles estão cada vez mais desprestigiados pelo próprio Petropolitano. O Petropolitano não consome mais os restaurantes como consumia antes. Isso é reflexo também da pauperização econômica. Sem dúvida. Né? Você tem um salário médio da população petropolitana reduzindo. E reduzindo por quê? Porque a gente não tem atrativo emprego, geração de renda que faça a pessoa prosperar. Ter um salário maior, ter um plano de carreira. O que é a vocação de Petrópolis? Quem é a indústria, a fábrica? Cara, se não for a indústria atrelada ao turismo, eu sinceramente não acredito numa forma de aumentar o PIB municipal, aumentar a renda média municipal. Para mim, tudo está passando por turismo em Petrópolis. Não adianta a gente querer aqui dizer que vai ser a Rua Tereza, com todo respeito, nós estamos aqui, inclusive. Não é mais a malharia, não é mais fábrica de chocolate, não é mais... Você tem ali ainda um parque industrial no Bingen, com a GE, com a Selma e tal, com as AIS, que é louvável, beleza, mas não é a vocação. Nossa vocação não é parque industrial, a não ser que seja de cervejeiro ou de coisas atreladas ao turismo. Então, eu acho que, sinceramente, eu faria uma aposta total em todas essas frentes de turismo para a gente poder resgatar a cidade, fazer a cidade pujante novamente. A cidade hoje está renegada, ela não está no mapa do estado como uma cidade desejável, uma cidade vista como uma das melhores do estado do Rio, como já foi no passado. É isso aí. Hélio, chegamos ao final do nosso programa. Desculpa eu ter me alongado tanto. Imagina, é sempre um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Vamos te chamar de novo aqui para você conversar sobre muitas outras coisas, né? Porque você tem excelentes planos, tá? Senhoras e senhores, muito obrigado por nos receber aí na sua casa. Até semana que vem, mais uma vez, com o programa Advogados em Debate. Eu sou o Dr. Marco Aurélio de Santos Gomes de Araújo, advogado militante aqui na cidade de Petrópolis. Boa noite e até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.